Desejo, senhor presidente, quero cumprimentar o Glenn, sempre corajoso na sua posição e seguindo o seu juramento de jornalista, expondo sempre a verdade. E quero lamentar, quer dizer, agradecer a Deus a priori por essa audiência pública, a iniciativa do senador Girão. Lembro-me que lá atrás fiz uma convocação do Talhaferro e fiz contato com o advogado dele. E ele disse que viria como convidado. Depois recuou, dizendo que temia pela própria vida. O advogado falou comigo, não é? E eu não vou fazer aqui outras considerações do que falamos, porque nós estamos ao vivo. Eu estou informado de que todas as redes de comunicação, todos os blogs de direita, e todos eles estão ao vivo nesse momento, inclusive a Auriverde, nesse momento, transmitindo essa audiência. E Vossa Excelência começou lendo os nomes que foram convidados a vir e leu o nome de Alexandre de Moraes. Essa figura impoluta, nojenta, essa figura que afronta esse país como se ele tivesse o poder absoluto. Ele se comporta, ele é o Calígula do Brasil, ele é o faraó do Brasil, ele é o Nero do Brasil. E a mim me admira, porque eu estava aqui quando ele veio aqui, humildezinho, com um currículo na mão, batendo de porta em porta, jurando fidelidade à Constituição e pedindo pelo amor de Deus por um voto. E eu estou falando isso porque ele não está nem aí para essa casa. Ele não tem o menor respeito por essa casa. Ele não tem o menor respeito pela mesa dessa casa. Que, infelizmente, eu sempre falei a mesma coisa. Eles assumem a presidência fazendo discurso de estadista que eles não são. Porque, na verdade, eles morrem de medo de Alexandre de Moraes e eles passam a ser tão somente comunicadores, dadores de recado das reuniões secretas feitas com Alexandre de Moraes. Aliás, não tem nem reunião secreta mais. Veja essa viagem agora para o velório do Papa, velar o corpo do Papa. A comitiva de Trump tinha 2 pessoas. A do Brasil tinha gente que estava escondida dentro do aerolula, que não estava nem na lista. Só se descobriu porque, numa filmagem, numa entrevista, estava por trás da figura também impoluta, poderosa. E eu estava vindo no carro, ouvindo o discurso dele, enquanto advogado, defendendo o César Battisti. Que discurso lindo! Que perspicácia! Que capacidade de defender um homem com 60 anos, César Battisti, que não merece morrer no cárcere, porque não cometeu crime para tal. Um homem de 60 anos, que cara de pau! Que cara de pau! E ele não tem o mínimo respeito por essa casa. O Brasil tem 3 poderes, um está com o pescoço de fora e os outros 2 estão afogados. Vossa Excelência leu o nome dele aí nem para dizer assim, olha, cambada de otários, eu não vou. O outro chamou de mané, né? Eles podiam até chamar de otários. Eu não vou. E eu só o recebi porque eu tenho respeito ao Temer. Gratidão ao Temer, senador Flávio. Quando eu falo gratidão ao Temer, é porque quando eu cheguei na Câmara Federal, como deputado federal, e com 4 meses eu me torno presidente da maior CPI da história do país, a CPI do narcotráfico, o Temer era o presidente da casa. E me deu o maior apoio. Eu só era um novato de 4 meses, vindo de um estado pequeno. E o Temer me pediu para recebê-lo. E que pessoa fingida, porque educada, me deu o currículo dele. Eu falei, eu não quero seu currículo. Porque currículo não quer dizer nada. O que é indicado por uma posição como essa, certamente o currículo ele tem. Eu quero saber o que o indivíduo pensa, o comportamento do indivíduo, como ele age da sua vida pregressa. E hoje eles agem como se não tivesse vida pregressa. Eles começaram do zero, limpíssimos, quando colocaram a toga nas costas. Então, é relevante demais falar sobre isso, sobre a ausência desse elemento. Eu me recuso a chamar de ministro esse indivíduo. E são milhares de pessoas. Ele que faz o discurso, pedindo o perdão para César Battisti, o terrorista. Gente, já se passaram 30 anos. Ele está sendo punido um senhor de 60 anos. Quer dizer, de 60 anos é um senhor, né? Mas no 8 de janeiro não existe senhorzinho nem senhorinha, né? Eles falam com deboche. Eles falam com deboche. Eu preciso fazer, e eu precisava fazer essa fala, porque nós estamos começando antes que os nossos convidados falem, para que a nossa audiência fique conosco e saiba a nossa audiência que o imperador do Brasil foi convidado, que o inoxidável foi convidado, que o manda tudo foi convidado, mas ele não tem o mínimo respeito. E aí Vossa Excelência diz, nós somos uma minoria, não podemos fazer nada. Mas nós podemos, senador Flávio, porque é uma árvore frondosa, e a gente olha e acha tão lindo, mas ela não nasceu árvore frondosa. Um dia foi só uma semente. E nós temos que regar essa semente, porque 2026, se esse parlamento, se o Brasil não acordar para entregar a essa casa gente que tenha sangue no olho, destemido, gente que nasceu desmamado, com a faca no meio dos dentes, para poder enfrentar esse terror imposto ao país pelo Supremo Tribunal Federal, com a vênia desse consórcio e cooperativa toda que dirige o Brasil hoje, que inclusive vai ter até camisa vermelha para a seleção brasileira. Eu desafio. Se os estádios já estão vazios hoje, se a seleção brasileira já não chama mais a atenção de ninguém, a chamada seleção canarinho por causa do amarelo, os jogos da seleção vestida de vermelho vai juntar tanta multidão como o Lula junta hoje.
nos estádios. Eu tenho certeza que diversos jogadores de qualidade convocados dirão, vai vestir a camisa vermelha, eu recuso a convocação. Eu tenho certeza. Olha onde nós chegamos. Mas é um país que a cada dia nós descobrimos uma tramóia. E eles não entenderam ainda que não dá mais para fazer tramóia no escuro, porque a Bíblia diz que tudo que é feito nas trevas, um dia virá à luz. Eu sei que o depoimento do Glenn aqui hoje, do Sérgio Tavares, a ausência do Tagliaferro, e eu quero insistir, se o senador Girão tiver aí, as gravações, o áudio dos dois, onde é a partir daí que a gente tem também a certeza de que, de fato, ele mirava Eduardo Bolsonaro, seu irmão, mirava Eduardo Bolsonaro, e aí o pai, quando tem um filho, eu vou lhe contar uma história, senador. Me permita, senador Girão e senador Mourão e o Glenn, por um minuto. Aos 17 anos, eu li um livro chamado Torturados por Amor a Cristo, escrito por, como é o nome dele? Esse homem passou muitos anos na solitária, quando na Guerra Fria, na Cortina de Ferro, na época da Cortina de Ferro, onde cristãos eram mortos, quando eles eram encontrados cultuando em cavernas. Esse homem ficou numa solitária, onde ele tinha que ficar sentado, com água pingando na cabeça dele, de manhã, de tarde e de noite, todos os dias ele era torturado, para que ele dissesse, para que só ele contasse onde estavam os outros cristãos. Richard Wurmbrand, torturados por amor a Cristo. E esse homem conta que eles levavam ele para o pátio e retalhavam ele com navalha. E dizia, nega teu Cristo, e nós te daremos uma oportunidade de vida. E o obrigava a comer as próprias fezes. E ele nunca se esqueceu da palavra de Jesus. Aquele que tentar ganhar a sua vida, perderá. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, achará. E ele disse que um dia, domingo, ele é levado para o pátio. E ao chegar no pátio, ele viu o filho dele mais novo que eles haviam capturado. E eles começam, então, a obrigar o menino a comer as próprias fezes. E começam a retalhá-lo. Cortar o garoto como cortava o pai. E num determinado momento ele começou a chorar, se aproximou do filho, porque estava algemado, e disse, meu filho, eu vou falar. Eu vou dizer onde estão os nossos irmãos, porque eu não aguento ver você morrer assim, você é meu filho. Eles queriam seu irmão para atingir seu pai. Ele disse, eu vou falar. Agora não tem mais jeito. Você é meu sangue, você é meu filho. E aquele garoto, de apenas 12 anos, olhou para o pai e disse, não, papai, não seja um traidor do evangelho. Deixe que eles me matem. E eu morrerei dizendo que Jesus é minha terra natal. A terra natal é onde nós nascemos. O que aquele garoto estava dizendo é, eu nasci em Cristo, Ele é minha terra natal. Você sabe por quê? Eu não tenho mais coragem do que ninguém. Não sou mais valente do que ninguém, muito pelo contrário. Coragem não é ausência de medo, mas é porque o apóstolo Paulo, o intérprete da mente de Cristo, disse, importa agradar a Deus e não aos homens. E a vida diz que ao rei tudo, menos a honra. Aquele que tentar ganhar a sua vida, perderá, mas aquele que perder por amor de mim, e essa é a razão da minha fala, da minha vida, do meu destemor com relação ao que o Brasil vive nesse momento da nossa história. Podem me matar. Invente, porque eles inventam lei. Eles estão inventando lei agora. Eles estão inventando outro ordenamento jurídico. Os presidentes das duas casas estão chamados para combinar a diminuição de pena, diminuir aí. Não existe, nós não estamos querendo diminuição de pena, nós queremos anistia para quem não fez crime. E nós não vamos aceitar isso. E para mim, senador Flávio, ainda que me matem, que comigo só se matar mesmo. Ainda que me prendam, eu não vou parar de falar. Esse ditador não terá um dia de sossego com relação a mim, pelas minhas crenças, pela minha fé e pelo amor que eu tenho ao meu país.